Conversa pública. O ponto de encontro das grandes conversas está de volta. Mais um episódio do Conversa Pública. É o podcast do portal Fala Matão. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa convidada, pedagoga, psicopedagoga comportamental, é especialista em autismo e ABA. Além de tudo, é palestrante. Jaqueline Capel, tudo bem? Oi, Alex, boa tarde. Prazer tê-la aqui, viu? Tudo bem, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, eu coloquei até aqui como tema autismo, inclusão e o papel da família e da escola. É assunto muito pertinente, falta muita informação para a sociedade e eu acho que é muito importante termos um espaço como esse aqui para falarmos, né? Para levarmos conhecimento, levarmos informação para a sociedade, né? Para que essas pessoas entendam realmente como funciona, né? O que se passa no cotidiano de uma família com crianças, com adultos autistas, como é na escola, como deve ser, os desafios, e entender mais, né, sobre o autismo. Por isso eu fiz esse convite para você. Eu já quero começar perguntando, né? Já com a pergunta que vale R$1 milhão, né? O que é o autismo, né? Como eu defino o autismo? Eu olho para alguém, eu sei que ele é autista, tem uma característica física, é comportamento. Faz um resumo, depois a gente vai aprofundando mais. Tá, vamos lá. O autismo, né, o transtorno do espectro autista, o TEA, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Então, é a forma como o cérebro daquela criança, ela entende, ela vê as coisas, né? Para a gente falar que uma pessoa é autista, ela tem que se enquadrar dentro de alguns critérios, segundo o DSM. Então, por exemplo, ela tem que ter a interação dela social, a comunicação, né, um déficit ali na comunicação, na linguagem, ela tem que apresentar prejuízo na linguagem, a comunicação social, a interação social dela, que entra ali a questão da socialização, tem criança que é mais introvertida, eles não se socializam muito. Nós temos a questão também do interesse restrito, né, o hiperfoco, que a gente chama de hiperfoco, quando ela só gosta daquilo, já ouviu falar, ele só gosta de dinossauro, ele só gosta do sistema solar, então ele apresenta um interesse restrito. A questão sensorial, a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade, a luz, som, a questão de alimentação, textura, né? Então ele tem que apresentar algumas dessas características. Além, por exemplo, de movimentos repetitivos, que a gente chama de flappings, né? Às vezes o balançar, andar nas pontas dos pés. Então tem características, Alex, que são específicas, que a gente consegue visualizar. Porque, fisicamente, a gente não identifica. É diferente, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down, que tem as características físicas mais aparentes, né? Por isso que lá na frente a gente pode conversar depois, tem a carteirinha do CIP-TEA, que justamente é uma identificação, né, para essa criança. Porque não é possível a gente identificar fisicamente, muitas vezes, né? Principalmente se ela não tem alguma outra comorbidade, uma deficiência intelectual, uma síndrome de Down, por exemplo, né? Às vezes é o nível 1, que é mais, né, leve, sem muito recurso, muito apoio, ele não precisa de tanto apoio, então a questão dele seria mais a social mesmo. Então, com essa dificuldade, as pessoas às vezes não acham, ele não é autista, porque não consegue identificar visualmente, vendo as características. Então, né? Tem níveis diferentes. Tem, nível 1, 2 e 3. O autista, ele não são todos iguais. Não, a gente precisa quebrar isso, né? Que todo autista é igual. Não, eles não são. Né? E cada um tem um nível de suporte, cada um demanda um suporte. Às vezes o nível 1, que a gente fala nível 1A, antigamente, ainda hoje a gente ouve a gente falar assim, é um nível leve. É leve para quem? Né? Porque para ele não é. Às vezes um comando simples, que para você é simples, para ele é difícil. É para identificar o nível de suporte que essa criança que precisa. Exatamente. Então, o nível 1 precisa de pouco suporte. É o que era considerado antigamente nível leve. Mais ou menos isso. Então, ele precisa de um suporte menor, mas precisa. Isso. O nível 2, ele já precisa de um apoio mais substancial ali, né? Um apoio um pouco maior. O nível 3, ele precisa de muito apoio, de muito suporte. Praticamente 24 horas. Praticamente. Muitas vezes o nível 3 é aquelas crianças que a gente encontra na PAI, que não consegue se alimentar, ir ao banheiro. Muitas vezes não verbaliza, né? Não tem essa questão da comunicação e a compreensão da comunicação. Às vezes são falas... a gente chama de ecolalia, fala tardia, né? Repete uma fala sem função, né? Você está conversando com ele, mas não tem função naquele diálogo. Acontece também no nível 2. Tá? Então,
não é uma doença. Não. Autismo não é uma doença, é uma Muitos condição. pensam que é uma doença. Ah, ele tem uma doença, ele tem autismo. Não é uma doença. Não, o autismo é uma um condição, transtorno, é um uma transtorno, condição. né? Que Ele nasce. Ele nasce. Ele nasce com autismo. E é uma questão genética, né? A gente tem aí mais ou menos uns 80% genético, Então eu não hereditário. desenvolvo Não. pelo ambiente apenas. Não. Né? Ou ele nasce e começa a desenvolver. Ah, ele está virando autista. Não, isso não existe. Já tem na genética. Ali na própria formação. Então, assim, a gente tem alguns dados, por exemplo, que mais ou menos 80% genético, né, hereditário. Né? A gente vai ter aí uns 13%, 17% que você junta fatores ambientais também. Né? E nos fatores externos aí ambientais, o que acontece? Entra medicação, uso de droga na gestação, tem envolvimento aí de idade. E é um dado interessante, eu tive recente agora no Aprender Criança, no congresso, né, do neurodesenvolvimento. É um congresso bem conhecido, né? Muito conhecido, né? Tem palestrantes, assim, inclusive internacional. E eles trazem os dados para a gente da herança, não é somente dos pais, né? Assim, do homem. Mas a maior parte, a probabilidade maior, vem do gene masculino. Interessante, né? Mas herda também da mulher. Tá? A questão hereditária ali é a maior probabilidade do autismo. Então, é ali naquela formação onde você junta os genes, é ali naquela formação. Então, não é quando ele nasce, ele vira autista. Não. Tá? Ele já nasce autista. Essa questão do nível de suporte 1, 2, 3... É muito importante esse olhar já no início, né? Sim. Já sabendo que tem alguém na família que tem autismo, ou o próprio pai, a mãe é autista, é importante observar desde o início. Eu vejo até especialistas trazendo esse tipo de informação, eu acho muito importante, isso precisa ser difundido para que os pais saibam, para que a sociedade saiba que quanto mais cedo a intervenção, né, a maior probabilidade desse nível de suporte descer ali para o 1, né? Reduzir. O Dr. Tiago Castro diz, inclusive, ele traz esse relato do próprio filho, né? Ali da família, né? Nível 3. E vai reduzindo, né? Vai reduzindo. Da mesma forma que ocorre o contrário, desse né? suporte que teve desde o início. Desde o início. Né? A intervenção precoce ela é muito importante. Da mesma forma que você falou dessa regressão de nível, também ocorre o contrário. Se não tiver ali o acompanhamento exato, adequado. Ele pode aumentar o comportamento, 2 por 3. Pode agravar. Né? Então, é importantíssimo a questão da intervenção precoce ali, esse olhar lá desde os pequenininhos, a mãe ali amamentando, se ele olha nos olhos, se ele atende pelo nome, né? Se ele está ali brincando com as demais crianças, esse olhar do professor também, se ele está ali brincando com as crianças, mas ele está brincando? Interagindo com a criança, esse olhar de interação, esse brincar que a gente fala na clínica de o brincar social, o brincar funcional, social, ele está se socializando. Esses são os primeiros sinais, então, que o professor... Na professor... escola, principalmente. O professor precisa ter esse olhar clínico, Sim. por isso que é importante o professor também se especializar, buscar conhecimento Sim. sobre isso, né? Para que ocorra uma investigação, né? Porque o autismo não é assim, tem algum desses fatores que você trouxe é autista. Não é assim. Não, tem que investigar, tem até um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. A gente não faz em um dia uma avaliação com uma criança. São usados protocolos, né, de investigação. Quem dá esse diagnóstico? É multidisciplinar? Quais profissionais aí se envolvem, né, nessa situação? E depois quem dá esse diagnóstico? Para que também a gente elimine esse outro mito, né? Aquela pessoa tem autismo porque ela tem esse estereótipo. Não é só, depende de muitas situações, né? Tanto que, assim, às vezes a criança, você vai perguntar para mim, qual que é a diferença do transtorno, do aprendizagem, como que eu sei quando a criança tem um transtorno, quando ela tem uma dificuldade de aprendizagem, ou se ela realmente é autismo, né, autista. Então, assim, para você ter um transtorno de aprendizagem é uma coisa específica, vamos supor, só na linguagem. Se ela apresenta outras características, aí abre uma investigação para o autismo. Porque, às vezes, aquela criança só tem um atraso ali na fala, um déficit ali na comunicação, não é por conta disso que ela é autista. Então, a gente tem que investigar outros fatores. E aí entra a equipe multidisciplinar.
fono, psicólogo, o TO, a TO, a psicopedagoga, a neuropsicóloga que vai fazer uma avaliação com os testes também, né? Então, é um olhar clínico mais de observação do que simplesmente só testes, né? Que às vezes a gente vai em alguns profissionais que só aplicam testes. E não é só aplicar o teste, você tem observação comportamental, é o comportamento da criança. Né? Autismo é o comportamento. O pediatra entra nessa também, o neuropediatra, no caso. Vamos começar então lá no comecinho. A mãe percebe alguma dificuldade, alguma coisa diferente no filho. Ela vai levar no pediatra. É importante essa fala sobre os médicos, porque hoje os médicos, alguns médicos, não têm tanto entendimento e simplesmente a mãe chega e fala: ele não olha muito nos meus olhos, vai lá e lauda. E não é assim, né? Então, hoje a gente vem buscando e trazendo informações, conhecimento. Então, o médico ele vai perceber isso, ele vai encaminhar, mãe, olha, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica, tal, né? Depende da idade, a intervenção precoce ali. Esse multidisciplinar envolve o médico, não Sim, é que não. O médico vai ali, lauda e acabou. O médico está incluso, até porque ele quem lauda. É ele que dá esse laudo. Que vai dar o diagnóstico final ali, ele. Seria o psiquiatra, o neuropediatra, né, o neurologista, depende da idade, né, tem adultos também que estão buscando o diagnóstico agora. Então, ele faz parte desse multidisciplinar, tá? Sem dúvida, a peça ali é fundamental. Então, depende, se a criança tenha muito atraso na fala, a participação ali da fono é muito grande. Então, às vezes, a questão mais sensorial, a TO, né? A questão mais de aprendizado, ele tem uma socialização, mas ele tem dificuldade muito na aprendizagem. Terapeuta ocupacional, tá? Vai trabalhar bastante também a motricidade grossa, fina, vai trabalhar a questão sensorial, slime, por exemplo. Tem criança que não pega no slime, tem criança que não brinca num parquinho de areia na escola, não gosta da textura. Então, a TO vai estar trabalhando esse tipo de coisa, a terapeuta ocupacional, tá? A psicopedagoga entra com os testes mais na parte pedagógicos mesmo, mais escolares, né, para ver o nível de aprendizagem. Tanto a neuropsicóloga quanto a psicopedagoga trabalha com eles ali a questão da atenção. Você trabalha mais em que área? Você como psicopedagoga, você também trabalha com a intervenção ABA? É mais na escola ali? Como que é o teu trabalho no dia a dia? Eu tenho especialização em ABA, eu trabalhei em clínica com ABA, né, também com essa intervenção ABA, análise do comportamento aplicada. Quando eu procurei fazer essa outra especialização, que foi a de psicopedagogia comportamental, foi justamente para entender o comportamento. Porque a gente entra nesse impasse aí na escola, né? O professor, ele vê o que está acontecendo, mas ele não entende por que aquela criança recusa atividade, por que aquela criança não consegue prestar atenção, por que ela anda pela sala, por que ela se desregula. Então, isso que me levou a buscar entender o comportamento, né? Então, a psicopedagogia comportamental, ela une a psicopedagogia tradicional, que é a clínica, né, institucional que a gente tem, com o ABA, que é a análise do comportamento. Então, ela estuda o comportamento da criança para entender a dificuldade dela, como que ela age ali naquele processo, naquele ambiente daquela criança. Né? Apresenta para mim também, além, no caso de autista, muita criança com TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. Então, a minha área é mais direcionada para comportamento. Então, os pais me procuram porque eles não sabem lidar com o comportamento da criança, do filho. A escola encaminha porque eles já tentaram e não conseguem entender o comportamento. Então, o meu foco maior é direcionado ao comportamento da criança para ajudar ela no desenvolvimento. E é verdade que as crianças já com esse diagnóstico de autismo, adolescentes, adultos, enfim, boa parte deles acabam também trazendo outros transtornos. Você acabou de mencionar TOD, né? Mas eu já ouvi também TDAH, enfim, sim. Outros transtornos, né? Às vezes, boa parte ali acaba desenvolvendo também esses outros. Sim, e principalmente assim, o TDAH, né, às vezes as pessoas até confundem a dispersão, a desatenção dele, e o autismo que às vezes não está prestando atenção, não é porque ele é desatento, então, mas ele nem ouve quando eu falo. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, ele tem uma comorbidade. Né? Aí tem casos, tem até 3. Eu tenho, por exemplo, um paciente, ele tem TDAH, deficiência intelectual e o autismo. Né? Então, por que saiu o da deficiência intelectual bem por último, o laudo dele, por exemplo? Porque a criança, quando ele já fazia terapia, ele era medicado, ele tem total estimulação, e aí a gente percebeu que chegou numa determinada área ali, ele
limitou. Ele não avançava mais, né? Então, aí te abre um leque para investigar outras coisas, né? E foi onde essa mãe começou a fazer a avaliação neuropsicológica para ver o QI, para ver a questão de entendimento mesmo. Por que ele não conseguia avançar? E aí acabou saindo o diagnóstico da deficiência intelectual. Porque o que acontece é que, às vezes, os pais criam uma expectativa, ele vai conseguir, ele vai fazer. E aí, se ele tem uma outra comorbidade, isso gera uma frustração. E, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, é como se você ficasse mais confortado em saber, né? Ele não avança por conta disso, por conta desse outro comprometimento. Eu quero aproveitar e quero perguntar para você se, quando tem o diagnóstico, independentemente do autismo, TDAH, enfim, TOD, isso traz mais o que para os pais? Traz mais alívio, traz mais medo ou traz culpa? Olha, Alex, se a gente for falar... Diante do que você tem de experiência, do que você já atendeu e do que você estuda. É um mix de sentimentos, né? Então, assim, falando sobre receber o laudo. O pai recebeu o laudo que o filho é autista. Primeiro eu acolho, né? E é engraçado que, na maioria das vezes, a mãe está sozinha. É muito mais difícil para o pai, para o homem, aceitar. Não que a mãe aceitou, tá? Porque ela também tem essa dificuldade, eles passam pelo processo do luto, e eu falo que quando eles passam pelo processo do luto, aí as coisas caminham. Porque aí abre-se a porta e a família consegue entender e ajudar. Né? Então é um mix de sentimentos. Porque uma mistura. Não tem como eu rotular assim, eles ficam... O que é fato é que abre o chão. Né? Porque, e agora? O que eu vou fazer? Essa é a primeira pergunta que eles me fazem, parece assim, categórica. Né? E agora? O que eu vou fazer? Como vai ser meu filho? Então, você tem que tranquilizar essa família que seu filho vai continuar sendo a mesma criança. Ele só vai ver as coisas de outra forma. Só que aí entra toda a questão do nível. Né? E uma dúvida que... E quando eu morrer? Como vai ser? Né? Porque os pais são os que cuidam ali, são os que vão atrás, que acolhem, que buscam, luta pelos direitos, mas e aí, quando eu não estiver mais aqui? Então, é um mix de sentimento muito grande, de culpa. O que eu fiz? Né? Porque muitas vezes não tem o conhecimento. Né? Então, fala, mas o que eu fiz de errado? Se culpando, né? Exato. Então, tem também, às vezes, o pai culpa a mãe porque acha que é porque a mãe mimou demais. Né? Lembra da fala da mãe geladeira? Sim. Né? E não é sobre isso. Não é sobre excesso de afeto. Já é uma questão genética, que já veio. Então, né? é importante nós deixarmos frisado isso aqui. É lógico que essa informação ela é difundida pelos profissionais da área, mas não chega, de fato, à grande massa. Não. Então, para quem nos acompanha, né, para o nosso público, é importante deixar frisado aqui. O autismo, ele é genético, não depende do que eu fiz. Né? Está no gene ali, do pai, da mãe, ou às vezes do pai e da mãe. Sim. Então, isso é importante deixar muito claro aqui, até para que a sociedade não culpe também o pai e a mãe. O que será que esse pai e que essa mãe fez para esse filho ser assim, ter autismo, enfim. Porque eu já ouvi. Sim. Eu já ouvi. Então, ninguém tem culpa nessa história. Principalmente quando a criança tem uma birra, uma crise, e as pessoas ao redor olham julgando. Né? Não tem limite. A gente ouve muito isso. Essa família não dá limite, essa mãe não dá limite, não corrige. Não sabe do contexto, da história, do diagnóstico. Não sabe. Não sabe os níveis de comprometimento que essa criança tem, o que fez desencadear aquela crise naquele momento. E mesmo que não tenha o autismo, e mesmo que não tenha o transtorno, se ela é criança, em muitos momentos ela vai passar por essa situação da birra, porque é um cérebro que está em desenvolvimento, está aprendendo. Exatamente. Né? Então, a sociedade gosta de julgar muito nesses momentos, né? Mas esquece, às vezes, de olhar para as próprias situações ali que já passaram, às vezes, por isso aquilo, também. Né? Exatamente. Né? E, como você disse, o cérebro está em formação. Então, um dos pontos importantes sobre a intervenção precoce é esse. Que como ele está no começo, você ajuda ele a se autorregular, ajuda ele a brincar socialmente. Então, quanto mais cedo, melhor. Por exemplo, eu tive um aluno que a mãe foi procurar o diagnóstico, ele já tinha 9 anos, ele era não verbal. Quanto mais tardio isso, mais difícil dele conseguir falar. Tanto que ele não pronuncia corretamente, assim, ele não verbaliza bem ainda.
E ele já está com 12 anos. Isso vai ao encontro da questão do desenvolvimento mesmo do cérebro, do aprender pela repetição, Sim. porque isso é do ser humano, né? É. E aí fica muito mais difícil depois reverter por causa do transtorno, fica mais difícil ainda, compromete né? mais Então, ainda, né? Quanto mais cedo a intervenção, melhor resultado no que diz respeito a tornar esse indivíduo funcional terá nessa situação. Então, o pedido aqui é para os pais não terem medo de procurar ajuda profissional. Não. Tem dúvida, procura. Tem dúvida, desconfiou. Procura. Percebeu algum movimento considerado diferente do cotidiano, é importante procurar. Sim. Não fique com. Não. Fique com medo, pode ficar, mas procure. Mas vá, toma iniciativa. Toma iniciativa, porque isso fará diferença no desenvolvimento dessa Sem criança. Sem dúvida. É isso. Com toda certeza vai fazer um desenvolvimento muito significativo para eles, né? Quando você falou da repetição, pensa na gente, nós adultos. Se você está numa fila que você tem que fazer alguma coisa e você nunca fez aquilo, o que é o costume? A gente dá uma olhadinha para ver o que a pessoa da frente está fazendo para você fazer. Então, é a repetição, né? E a criança autista, ela aprende por repetição. Então, como que esses pais podem estar ajudando em casa, né? Como que eles podem estar estimulando esse filho em casa? Dá um exemplo seu de algo que a criança ela evolui com esse direcionamento, com essa intervenção e com essa repetição, que se não tivesse, continuaria e iria evoluir para algo negativo até, para a parte funcional dela, né? Porque ela precisa, assim como quem não é autista, precisa da repetição e do direcionamento. Mas às vezes somente pelo exemplo, às vezes ela consegue captar e pela repetição ela pega aquele aprendizado. É um pouquinho diferente no autismo, que precisa dessa intervenção, né? Ela precisa desse direcionamento, ela precisa ouvir isso, né? Ela precisa desse ensinamento. Eu vou te falar um pouquinho isso? de clínica, para você só ter uma noção. Na escola, para a gente conseguir ensinar uma criança, o que ela tem que estar? Primeira coisa, sentada. Andando para lá e para cá, ela não consegue prestar atenção no que você está falando. Então, na clínica, os primeiros treinos que a gente faz com as crianças é o sentar. E sempre comando curto, direto. Não adianta você ficar falando muita informação para eles, é tudo muito curto para eles. Então, sentar. Então, a gente teve criança que não sentava, não tinha o hábito de ficar sentando. E como que você vai na escola trabalhar, ensinar, se essa criança não senta? Então, eu não vou ficar ensinando para ela português e matemática, eu tenho que primeiro ensinar ela a sentar. Né? O outro, contato visual. Tem criança que não te olha de jeito nenhum. Você fala com ele, ele olha para o lado, ele olha na sua boca, ele não te olha. Então, como que a gente faz na clínica, por exemplo? E isso, quando eu falo da repetição, que é o que você me perguntou, conforme você vai fazendo sempre, você vai reduzindo as dicas, as pistas, porque ele vai precisando de menos suporte ali e ele vai conseguindo fazer. Né? Às vezes você tem que pegar a criança, colocar ela sentadinha, às vezes você tem que ficar do lado dela para ela não levantar e sair. Tá? Isso no consultório, isso na clínica. Na escola já é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque tem um monte de criança. É um professor, não dá para ele ficar o tempo todo ali. Né? Depois a gente entra na questão de legislação, que nem toda criança tem o apoio ali, né, do acompanhante. Então, vamos pensar que a criança não tenha. Então, a gente trabalha isso na clínica. É importante em casa ter esse reforço de ensinar também. Na clínica é feito o treino de pais. Você atende na clínica? Também. Tá. Então, a gente, na clínica... E escola? Sim. Clínica e escola. Eu atendo hoje em Araraquara, na educação especial, com atendimento educacional especializado. Eu atendo somente as crianças com deficiência, né? E faço intervenção ali com os professores, acompanho o PEI, as avaliações adaptadas, com orientações. É direcionado mesmo a essas crianças e como estão na sala regular. Tá. Né? E em Matão, eu trabalho na clínica como psicopedagoga e... Qual clínica? Pode falar se quiser. Não, eu trabalhei, quando eu estou me referindo assim ao ABA, porque é o seguinte, a ABA, na clínica, vamos supor, na Integrados, na CMI, tá, na Espectro, nessas clínicas direcionadas que trabalham só com ABA, o pai tem que ter atento, porque precisa ter um supervisor ABA.
É um supervisor específico, não é um coordenador que nem a gente tem na escola. Não, ele tem uma formação específica em aba. Ele que responde ali, ele que que acompanha e elabora os protocolos. Então, a hora que você vai pôr o teu filho numa clínica, qualquer uma dessas, eu já trabalhei na Integrados, por exemplo. Então, essa vivência que eu tenho ali, inclusive eu trabalhei à noite também com adolescentes, que a gente fazia um trabalho muito bacana com as AVDs, né, que é uma dificuldade muito grande para os adolescentes, crianças de 13, 16, 17 anos. Então, na clínica, que é específico sobre a aba, essa família, o que ela precisa saber sobre essa clínica? Se existe o supervisor aba formado, né? Ela tem que ser supervisora nessa área. Os profissionais que atendem ali. Porque a gente vê clínica, não estou falando de Matão, estou falando de modo geral, Alex, com superlotação. Então, o que acontece? Eles vão pegando estagiários. Então, enquanto essa pessoa está estudando, porque a gente está falando de comportamento, se você trabalhar com o seu comportamento de forma errada, vai prejudicar, vai piorar, pode agravar. Então, você tem que saber como você trabalha com essa criança. Então, o mínimo exigido ali é um curso que eles falam, que inclusive o Luciano Lacerda tem na CBI Miami, que é a aplicadora aba, que ele já vem trazendo ali para os profissionais bastante sobre como trabalhar isso daí com eles. Enquanto isso, eles vão se formando. Então, os pais têm que ter esse cuidado quando for procurar. Entender, não é simplesmente, aquela clínica lá tem aba, coloca. Né? Porque o excesso de terapia também pode vir a prejudicar. Então, às vezes, o médico vai lá e fala, ele tem que ter 30 horas. Sobrecarrega? Sobrecarrega, porque pensa que essa criança está ali e depois ele vai na escola regular. Uhum. Às vezes, a mãe coloca em natação, um monte de coisa, então tem que ver o que está sendo funcional para ele. Tá? Não estou dizendo que não é para levar na clínica, não estou dizendo isso. Dizendo que, às vezes, a sobrecarga também pode vir a prejudicar. Essa intervenção aba, para quem não conhece, para quem tem filha autista, sabe do que se trata, mas para quem está começando a entender, existem alguns tipos de intervenções, é isso? Sim. De terapias para pessoas com transtorno do espectro autista. aba é uma dessas intervenções, inclusive eu acho que é a mais difundida, a mais aplicada. É um tipo de intervenção, é isso? aba é uma análise, né, uma ciência que estuda o comportamento, né, então chama análise do comportamento aplicada. Então ela é direcionada ao comportamento. O público maior é autista por quê? Porque o autismo está relacionado a comportamento. Uhum. TOD está relacionado a comportamento. Então acaba tendo criança também com transtorno opositor. Mas a maioria, de forma geral, é o autista, né? Porque está relacionado. O TOD, para quem não conhece, transtorno opositor desafiador, aquele do enfrentamento, que vai para cima, que questiona tudo, que não aceita as coisas, é a questão do enfrentamento. É um questionável mesmo. Que foge da normalidade, digamos assim, viu, gente? É normal aquele o filho que principalmente às vezes desafiar, mas ultrapassa exato, os não limites, assim, aceitáveis. Ele me enfrentou, ele tem TOD, não é assim. Né? Ele ultrapassa realmente os limites ali de desafio. E aí tem o TDAH também, certo? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que pode ser só a atenção e pode ser os dois juntos, ou pode ser a hiperatividade. Tá. Né? Tem a deficiência intelectual, que é o DI, tem o Down. Né? Eu tenho uma criança que ela é cega e autista. Tenho também só surdo, tenho só cego também nos atendimentos. E a síndrome de Down, como ela já vem mais específica, tem crianças que apresentam também o TEA. Ela nasce com aquelas características da Down, né? No exame, que vem com o gene a mais, e ela tem o autismo. E aí é onde é um desafio, porque assim, a família só vê um lado, só vê o gene a questão da síndrome de Down, né? E durante os atendimentos, você começa a perceber o decorrer na escola, a evolução na escola, que existem outros fatores. Então, aí é importante fazer essa avaliação para ver se é só a síndrome de Down ou se ele tem alguma outra coisa, se ele tem o TDAH também, se ele tem o autismo, para você poder entender, né, o comportamento dessa criança. Tá? Voltando um pouquinho na questão do autismo, que é genético, enfim... mas tem questões ambientais que podem influenciar nessa genética também, né? Sim. Hoje fala-se muito de um aumento expressivo no número de autistas, de diagnósticos. O que você tem de informação em relação a isso? Realmente aumentou-se o número de autistas? Aumentou-se o número apenas de diagnóstico, de profissionais ali dando diagnósticos? O que você tem de informação sobre isso? Nós temos dois fatores aí, né? Duas realidades que a gente enfrenta. O número aumentou, acredito,
também, né, diante de tudo que eu venho lendo, estudando, pesquisando, ele aumentou perante as informações. A gente tem hoje mais informação, mais conhecimento, né? Então, às vezes, o professor antigamente, 20 anos atrás, via, mas achava que aquela criança só não gostava de brincar, né? Preferia ficar sozinho e tal. Hoje, não, ele já tem um conhecimento que isso pode ser uma interação social. Então, ele começa a ter um olhar mais atento. Então, a busca de informação, e está tudo muito claro. Hoje em dia, a gente vê vídeos, né, de cientistas, de pesquisadores falando sobre isso. Então, a busca de informação está maior, né? Apesar que as escolas precisam fazer mais palestras, mais formações continuadas dentro da realidade, porque às vezes o que eu percebo nas escolas é que vem muita formação, mas não o que o professor quer ouvir, né? A realidade mesmo de como lidar com aquele comportamento. Então, existe um aumento de diagnóstico? Sim, né? Está atrelado com um maior nível de informação, os médicos, os protocolos, né, de aplicação, testes específicos mesmo para autismo, testes fidedignos, não com informação mesmo, não somente qualitativa, mas quantitativa mesmo, né, que a gente avalia e calcula hoje a você pontuação. Tem no DSM que você precisa fechar um gabarito ali de situações para preencher aquelas características e dar o diagnóstico. Se não preenche, não é autismo, é outra coisa, que também precisa dar continuidade na investigação. Então, você sabe que... Hoje ficou mais fácil, no sentido de ter essas informações, né? Sim, a gente está mais fácil. Os profissionais o acesso, né, está mais fácil. Os profissionais, né, da área também estão indo em busca de mais informações. E eu acho um pouco precário até, porque como é o médico que dá o laudo, tem muitos médicos que desconhecem sobre o assunto e tem médico ensinando médico. Que ótimo que tem esses profissionais dispostos a levar esse tipo de informação. Mas isso deveria ser algo já embutido, já que ele foi designado para laudar esse tipo de situação, esse tipo de transtorno, né? Então eu vejo que muitos profissionais aí ainda precisam caminhar Muitos. Bom golinho eu brinco que assim, exige do professor uma adaptação, exige prova adaptada, mas o médico não está atualizado. Alguns, né? Sim, estou generalizando, né? Aqui. E às vezes a gente recebe laudo hoje ainda com CID-10, nós já estamos no CID-11. Né? Eu recebo laudo escrito transtorno congênito, né? E está lá o CID do autismo. E uma coisa bacana que veio no DSM-5 agora, né? No CID-11, é especificar, né? Se você puxar aí, você vai ver a especificação. Ele mudou a nomenclatura, então ele vem agora, por exemplo, 6201A. É somente com transtorno do autismo sem deficiência intelectual. Aí o outro, com deficiência intelectual. Aí o outro, autismo sem deficiência intelectual, com prejuízo na linguagem. Então, para nós, educadores, isso abriu um leque de entendimento, né? Ajudou muito, pensando, porque antes só vinha lá, autismo. No sistema, para você ter ideia, não está avançado. Na escola, quando a gente lança no sistema, a criança, que ela entra na sede, está escrito autismo infantil. Não está atualizado. Então, eu acho que tem muita falha na questão de sistema ainda. Mas está acontecendo, né? Tá. Eu vejo um avanço muito grande. O avanço, né? Está acontecendo. Está acontecendo, tem muito mais interesse, as escolas estão buscando mais informação, mais capacitação, né? O sistema teve agora, né, um novo decreto, passou por todo aquele processo, né, das APAES, lembra que queria fechar as APAES, colocar todo mundo. O decreto agora de 2026. E ainda estou com o pé atrás com isso ainda, sabe? Porque eu não estou vendo que desistiram de deixar um pouquinho de lado as APAES, não. E se isso acontecer de fato, eu não quero nem imaginar a loucura que será isso, né? Pegar essas crianças... Envolve muita coisa aí, né? Essa questão da APAE, né? Na escola convencional. Porque, assim, o nível 3... ele não tem condição de ficar numa escola regular. Ele não tem. Nas APAES costumam ter até, inclusive, todos os terapeutas, né? Acredito que Matão também tem. Eles têm fono, eles têm TO. Isso facilita demais a vida dos pais, que às vezes não tem condição financeira de estar levando, de pagar uma terapia assim, né? E eles precisam de muito suporte. Então, quando eles falam em colocar na sala regular, é complicado. Porque não é sobre direito, é sobre a criança. Eu me refiro sobre a criança. Você tem que tomar cuidado ao falar sobre isso. É incrível.
E quando na realidade deveria ser o contrário, né? É. Não tem como, não dá para ter cuidado, gente. Desculpa, mas não tem como, isso não é inclusão, Não, né, Jaque? não. Como que vai ser inclusão? É Isso não é incluir é diferente. Incluir é deixar essa criança mais funcional, exatamente, né, para que ela possa conviver e ter uma qualidade de vida melhor. Porque não se você não pega um nível 3 deixar de suporte, coloca na sala de aula, não verbal, precisa de todo esse suporte desses profissionais. Você prejudica o próprio autista, o professor que fica sobrecarregado, que não tem conhecimento e nem capacidade para isso, não. E nem é para ser assim, e toda uma classe ali. Toda a sala, todos os demais alunos, e a gente todas as demais crianças. lembra também que o próprio professor, o sistema, ele cobra várias provas externas, né? E ele tem que aplicar essas provas, ele tem que dar conta dessas provas externas, do conteúdo da sala, vamos pensar numa criança de nível 3 ali, que não se regula, bate na cabeça na parede, faz xixi na roupa. Então, ele precisa de muito apoio, essa criança. Então, como que você vai ensinar alguma coisa para ele? Então, a gente precisa ver isso com um olhar mais carinhoso mesmo. Não é sobre pedagógico, não é sobre falar, você está tirando o direito dessa criança. Não é sobre isso. É no que vai agregar essa criança ali dentro. O que vai ser bom para essa criança ali dentro. É isso que eu falei, olhar para essa criança. Eu entendo, né, a visão de pais, às vezes, que eu quero que meu filho conviva com as demais crianças, é um direito, enfim. Eu entendo esses pais. Eu entendo essa preocupação, esse pensamento, esse desejo. Mas nós não podemos nos calar no sentido de mostrar que o melhor, o ideal para essa criança é ter o acompanhamento desse profissional, desse, para que aconteça uma evolução, para que ele seja funcional. Ele precisa ser funcional. Se vai vir a ter uma evolução em relação pedagógica, pode ser que depois seja uma consequência dessa evolução funcional. E o que acontece às vezes com alguns pais, Alex, que eu sinto, né, na conversação ali com eles, é o rótulo de APAE, de como a APAE era vista lá muito antigamente. Sim. Muito antigamente. Vamos buscar mais muito lá atrás mesmo. Então, quando eles falam de APAE, eles buscam aquela imagem lá atrás, rotulada, né? E mudou muito, né? A compreensão, a forma como eles trabalham, inclusive, muitos trabalham ali dentro com o ABA mesmo, porque é comportamento, né? Então, o nível 1 e 2, a gente ainda consegue deixar na escola. Tanto que o nível 2, se a mãe quer deixar na PAE, ela também tem esse direito, tá? Mas o nível 2 ela pode deixar na escola. E aí a gente vai acompanhando, vendo se essa criança está apta, se ela consegue. E vai mostrando para a família, porque a família tem que entender isso que você falou. Às vezes quer que fique ali na sala regular, mas a criança já era sofrimento. A gente teve um que ele não conseguia ficar dentro da sala. Ele gritava, ele só andava, ele dava murro. Então, até que ponto está sendo bom para ele? Até que ponto? Você, no dia a dia, como você vê o que seria o ideal? Escolas especiais, como que é a realidade hoje? A PAE, ela existe, entre outras. É mais a PAE, a abrangência da PAE é nacional, né? Enfim, né? Como conseguir ir além, né? Para que nós tenhamos realmente, por parte da rede pública, né, um ensino, um direcionamento, uma intervenção adequada para essas crianças. Porque hoje também tem a questão mista, né? Essa criança de suporte 1 e 2, não sei na prática se funciona, você me diga, mas ela precisa também ter um acompanhamento em escolas especiais. Eu não sei se é na mesma escola, se é uma escola separada. O que você quer dizer com escolas especiais? Porque o atendimento educacional especializado é direcionado para essas crianças, mas ele ocorre dentro da sala, dentro da escola regular. A lei é para ser horário oposto, né, no contraturno, para que não tire essa criança da sala. Mas hoje é nas escolas? Nas escolas. Não tem a parte, escola à parte? Não. Eu já vi em um município, mas teve questionamento jurídico sobre a aplicação. Mas funciona muito próximo como a PAE. O que acontece? É sobre isso. Como a PAE, para algumas famílias, ela é rotulada, né, não quer colocar por conta disso. Nós temos em Araraquara o AAEE. É uma escola especializada.
Só que quando você vai lá para conhecer, para ver como é ali dentro, ela é como uma pai. Sim. Né? E aí eu tive esse caso dessa criança que era para lá e a mãe não queria. Por quê? Porque ele já tinha um nível mais compreensível, e se ele fosse, nesse caso, para essa entidade ali, para essa escola, ele poderia regredir, porque é aquilo que nós falamos. Ele não estava no nível de... Ele conseguia ir ao banheiro, ele tinha muita rigidez. Então, mas para o nível tinha... de suporte 3, essas escolas seriam importantes? Seriam as APAES, né? Só que com outra nomenclatura. Então, mas as APAES, elas podem continuar existindo, Sim. só que ela não é... Ela é E tem pais que procuram essas escolas. Ela é uma associação, né? É privado, não parte do governo. No caso que eu estou trazendo, colocando aqui, queria a sua visão sobre se existe a necessidade de escolas especiais como a APAE, partindo também por parte de governos municipais, estaduais, federais, para um nível de suporte 3, por exemplo. Se você falar de nível de suporte 3, eu até concordo. Né? Se você falar para mim de uma escola especializada para nível 1, nível 2, que tem alguma condição, a minha opinião é ser contra. Tá. Porque a gente vem num retrocesso aí. Né, a luta pela inclusão na sala regular e, de repente, eu pego uma criança ali de nível 1 porque tem mais dificuldade de socialização, né, ou uma fala ecolálica, alguma mais em relação coisa. ao nível 3. Aí a gente está no retrocesso. Por quê? Porque essas crianças de nível 1, 2, eles têm condição de aprender. A gente tem que olhar as potencialidades dessas crianças. Né? Eles têm bem menos... Claro que cada um é um, né? Tanto que a gente fala espectro, porque existem várias, né? Uma variação muito grande ali, cada um é um. Tem que analisar se essa criança tem um comportamento também, além, né, do comportamento, vamos supor, de uma rigidez, uma flexibilidade cognitiva, se ele tem uma deficiência intelectual, o nível de compreensão que essa criança tem. Tá? Eu tenho criança que lê tudo e não compreende, não consegue compreender o que ele leu. Então, mas ele lê, ele é fluente na leitura. Né, mas não tem função a leitura para ele. Então, a compreensão é fundamental ali. Né? Então, você colocar uma criança que tem compreensão numa sala dessa, às vezes ele pode regredir. Ele tem condição, numa sala regular, de ter avanços. Mesmo esse que eu estou te falando, estou te dando um exemplo assim, prático, né? Que ele tinha dificuldade na compreensão, a gente conseguiu muito avanço com ele. É o tempo dele. Hoje, ele está no 7º ano. Então, o formato que existe hoje, podemos considerá-lo adequado, nesse sentido, nível 1 e 2, de ter essa inclusão e de ter aulas especiais, mas, por outro lado, o que falta? Alex, profissionais, eu não usaria a palavra que nós estamos adequados, tá. Né? Porque adequado está um pouquinho longe. Né? Eu não estou afirmando nada aqui, não, eu estou provocando porque você vive isso. Eu não vivo nas escolas. Então, eu quero ter a sua percepção de quem vive, de profissional. E também pode ser que não seja uma verdade absoluta, mas nós precisamos discutir isso. Sim, não, e eu gosto de discutir isso porque, assim, a realidade é totalmente diferente do que a gente ouve. Né? Ali dentro é outra coisa. Os pais têm que ficar lutando, brigando pelo direito. Esse menino, ele tem ordem judicial, por exemplo, e com ordem judicial demora para mandar um acompanhante. Então, a legislação tem falhas. Ela tem a lei, mas para ela ser colocada em prática é muito difícil. Então, é um trabalho... Eu me lembro quando eu ia na Unesp, ainda nas palestras, que eles sempre falavam para não desistirem, né? Para eles não desistirem de lutar pelos direitos dos filhos. Mas é desgastante, muitos pais cansam, desistem. O que a lei diz hoje? Como que precisa ser? A lei tem uma brecha... Tem uma brecha que fala assim, quando houver necessidade. E aí o que acontece, né, para o município? Como ela tem essa brecha, quando houver necessidade, quando você chega no fundamental, primeiro, vamos pegar lá o 1º ano para cima, tá? Ele vai ao banheiro? Ele vai ao banheiro. Ele se alimenta sozinho? Ele se alimenta sozinho. Ele anda pela escola? Ele consegue caminhar sem apoio? Ele consegue. Então ele não precisa de ajuda. E o que vem agora? Vem o cognitivo, vem o apoio nas atividades, que não tinha na lei, e agora vem com essas mudanças, né? E o que está acontecendo nos municípios, Araraquara já aconteceu, Matão está acontecendo, eles estão criando leis internas justamente para esses profissionais de apoio, porque o maior problema está ali no fundamental, quando entra na questão cognitiva, de aprendizado,
que essas crianças não têm suporte. E aí, o auxiliar está ali do lado só para levar ele ao banheiro, mas ele sabe ir ao banheiro sozinho. Para acompanhar ele no lanche, ele consegue pegar um pão, tomar um suco, enfim, comer o lanche da escola. O problema está dentro da sala, no apoio ali, porque o professor não está sozinho com essa criança, tem outras crianças. Então, agora, existem informações, o novo decreto vem com essa formação, aumentando a carga horária de formação de 80 para 180. Ele vem cobrando também do professor de educação especial do AEE, também uma formação mais específica. Então, antes, esse profissional de apoio, é o AEE? Atendimento educacional especializado. Né? Isso. E isso ocorre dentro da sala regular, na escola pública, regular. No estado também. Né? E aí eu tenho uma sala e eu atendo essas crianças. Às vezes um por vez, às vezes em grupo, depende da demanda, depende do comprometimento. Então, esse aluno convive com os demais? Aula normal na sala regular. Normal, assim, adaptada, Sim. Né? E ele tem essas outras aulas no contraturno especificamente para eles. Exato. Dentro da necessidade de cada um. Isso. Pelo menos é para ser assim. Sim, dentro da especificidade de cada um. E o AE não é reforço. Ele não vem para mim para eu ficar ensinando continha de adição, de subtração. Eu vou trabalhar nele as habilidades que está com déficit. Por exemplo, se é uma questão, principalmente nos adolescentes, né? Muitas vezes é a questão social. Eu vou trabalhar ele na questão social. A gente trabalha, às vezes, com jogos para trabalhar a frustração, que eles não sabem perder, principalmente os menores. Né? Mesmo hoje na clínica, quando a gente tem essa questão da rigidez ali, da frustração, não consegue perder, ele não sabe lidar com isso, então a gente trabalha através de jogos. E aí você vai encaixando, né, com eles também para estar auxiliando o professor. Mas o AE é específico para você trabalhar essas habilidades que a criança tem com comprometimento mesmo. Tá? Ensinar a ir ao banheiro, acompanhar eles, mostrar como faz. É esse apoio mesmo, das nós dificuldades. Falamos um pouco antes ali da intervenção, né? De ter esse olhar. Aí é isso, né? Você imprimir um monte de folhinha e ficar dando folhinha. É para ser isso, né? Que dica que você dá para os professores que, de repente, não têm esse conhecimento, estão ainda buscando, enfim, para questões de crises sensoriais, para comportamentos ali dentro da escola? É lógico que não é apenas com uma dica que você vai resolver a situação. Né? Mas você também trabalha nessa vertente, né? Você leva esse tipo de informação para esses profissionais, né? Primeiro eu procuro mostrar, né, para os professores que o comportamento é comunicação. Eu acho que parte daí. Se a criança está gerando aquele comportamento é porque ele está tentando se comunicar de alguma forma. Comportamento é comunicação. Tá. Porque, às vezes, ele não sabe expressar o que ele está sentindo, que aquela atividade está difícil. Então, o que ele vai fazer quando ele olha, ele vê que é muita coisa, a letra é pequena, ele se perde, muita informação. Ele amassa, ele empurra, ele joga. É um comportamento, é uma reação que ele teve. Ele está querendo dizer que ele não consegue fazer aquilo. Às vezes, tem muita luz, muito barulho. Qualquer tipo de estímulo ali, de gatilho para ele, vai começar a gerar, né, um gatilho ali, uma sobrecarga emocional nele e que pode descontrolar, pode desregular. E aí ele tenta mostrar para a gente através do comportamento. Na educação parental, nós dizemos algo semelhante. O que está por trás desse comportamento? Então, nesse caso, precisa ser um olhar ainda mais clínico. O que está por trás desse? O que ele está comunicando? É isso? Exatamente. Ele está querendo se comunicar de alguma forma. Ele está querendo expressar. Às vezes ele não sabe falar assim. Tá muito barulho, tem muita luz. Ele não consegue expressar o que está acontecendo, o que está desencadeando através de comportamento. Ou ele vai levantar, ou ele vai andar para lá e para cá, ou ele vai começar a ter uma falha ecolálica sem função ali. Às vezes ele vai amassar a atividade, às vezes ele vai ficar se balançando muito. Enfim, vários. Depende, né? É uma amplitude ali de comportamento que ele pode gerar, né? Então, para os professores, o que eu posso falar é para eles terem esse olhar mais atento para o comportamento. Na clínica, a gente faz uma coisa chamada análise funcional, e eu levo isso na escola para os meus professores quando essa criança apresenta muito comportamento, assim, né? O que é análise funcional? Só que assim, ela realmente é funcional quando você tem um acompanhante do lado, né? Porque se você tem uma pessoa ali do lado dessa criança, essa pessoa só está com ele, então ela consegue ter um olhar direcionado para ele, só para ele. O professor muitas vezes não vai conseguir fazer uma análise funcional porque ele tem todos ali. Sim. Tem mais de 15, tem sala no estado que tem 30, 35 crianças, então é difícil fazer. O que é análise funcional?
a professora deu uma atividade, vamos falar de atividade ou qualquer coisa, ou mudou de lugar, né? Não deu a previsibilidade, não trabalhou com antecipação com essas crianças. Gente, nós vamos mudar de sala porque precisa fazer alguma coisa aqui. Não antecipou, simplesmente mudou. Né? Então, a mudança, a rotina, essas mudanças repentinas para o autista desencadeia, assim, são gatilhos muito fortes. Né? Em alguns casos, lembrando que a gente não está generalizando, porque cada um é um. Né? Então, quando a análise funcional, a criança gerou o comportamento, o que esse acompanhante tem que pensar? O que estava acontecendo antes para gerar o comportamento? Será que foi a atividade? Será que foi um menino que estava falando muito alto ali perto dele? Porque às vezes a gente escuta assim, do nada ele começou a gritar, do nada ele amassou a folha. Não, não é do nada. Aconteceu alguma coisa. Então, esse olhar, que demora um pouco para os auxiliares, assim, às vezes, começar a observar, é importante, porque vamos supor que seja o menino que veio falando muito alto ali perto dele, né? Ou a atividade que alguém estava falando, enfim, qualquer coisa. Ele precisa ser um observador. Né? Ele ele está ali só com aquela criança. Então, ele não tem que estar olhando toda a sala, ele não tem que estar mexendo em celular, ele está com essa criança. Então, o olhar é direcionado para essa criança. Observador, investigador, precisa ter esse olhar. E aí, o que acontece? Se ele fala assim, foi porque o fulano passou gritando ali do lado dele, e aí ele ficou irritado e amassou. Então, já é... E depois o comportamento, o que ele fez? Ele acalmou, você conversou? Então, a gente trabalha com antes para entender o comportamento. Entendendo isso, a gente evita o antes para não gerar o comportamento. Né? Então, se o gatilho é o som alto, a professora já fica mais atenta. Gente, vamos falar mais baixinho, porque se a sala começa a falar muito alto, todo mundo junto... Exatamente, um estudo de caso. É muito semelhante, né? O novo decreto vem agora com o PEI, que é um estudo de caso. Estudo de caso. Com essa obrigatoriedade. E o PEI... Até porque, como você trouxe aqui, são diferentes. Cada um de um jeito. Tem suas individualidades, ali, as suas necessidades. E o gatilho vai depender. Gatilhos diferentes, exatamente. Enfim, não é igual. Não. Né? Que loucura, hein? No sentido de complexidade. Eu gosto muito. Não, né? por isso, é fascinante. eu sou suspeita, né? porque assim, é intrigante você querer saber o porquê que está... Intrigante demais. O que está acontecendo e para tentar evitar que aquilo aconteça, para você ajudar. E o mais interessante que eu gosto muito é que quando a gente consegue ter esse olhar, quando a gente começa a dar essa previsibilidade, a gente evita muitos comportamentos. E aí vitória, onde que a criança consegue essa evolução. E aí é onde você realmente consegue concretizar de fato ali o teu trabalho, né? É onde você consegue mostrar. É sobre isso aqui, sobre essa evolução. E você sabe que eu fico muito assim, orgulhosa, eu falo dos professores que eu acompanho, porque por mais difícil que seja, por mais cobrança que eles tenham, muitos ainda estão tentando. Eles estão tendo esse olhar empático, sabe? Eles estão acolhendo, eles chegam e falam, oi, como que você está? Eles passam ali, vai ali. Porque eu falo para eles, o aluno é seu, o aluno não é do acompanhante. Você é a referência. Quando esse aluno quer ir no banheiro, eu falo para o acompanhante, né, para auxiliar, para o monitor, cada município usa uma terminologia, né? Eu falo para ele, você fala para ele pedir para o professor. Ele tem que ter como referência o professor, sempre. Né? E o professor tem que criar esse vínculo com o aluno. Eu quero voltar um pouquinho naquela questão do diagnóstico de autistas. O aumento do diagnóstico, eu acho que faltou um pouco ali, a gente dá uma esticada, né? Existe mais informação hoje, existe profissionais mais capacitados, enfim, mais pesquisas, né? Protocolos e por aí vai. Mas existe algo além disso? Existe uma mudança social que possa vir a desencadear mais bebês nascendo com autismo? Existe no fator genético ali, né, e pensando em idade, hoje a gente vê assim, meu filho está com 30 anos e não quer ter filhos. Hoje. É aí que eu quero chegar, tá? Sim, continue, entendeu? Por favor. Então, às vezes tem pessoas que vão ter filhos mais velhos. E quanto mais velho ele estiver, maior a probabilidade. Hoje, se a gente for pensar, nós nos alimentamos muitas vezes de fast food, né, enlatados. Isso tudo vem agregando, né? A gente se medica muito por conta, né? Essa automedicação aí. Então, vai juntando as drogas, né? A gente vê muitos jovens usando maconha, assim.
Isso tudo são fatores que vêm agregando, né? Que vêm aumentando. Então, hoje nós temos uma sociedade é um fator importante. Então, a idade influencia de fato. Muito. Isso já é comprovado. E isso não sou eu que estou falando. É a Exatamente, ciência, é né? a ciência que comprova isso que eu estou dizendo. Então, hoje tem esse filho muito mais tarde, né? Como você trouxe o teu exemplo. Ressalva aqueles casos, né? Dos adolescentes aí inconsequentes que acabam engravidando, Sim. né? Mas, sim, costuma ter mais tarde. Hoje, não, tirando, claro, essa parte, né? Esse detalhe. Mas tem uma boa parte hoje que decide ter filhos bem mais tarde, com 40, com 37, com 36. Isso influencia muito. E hoje, então, já é muito claro, né, diante de muitas evidências, que isso influencia, então, nesse aumento do autismo. Sim. É uma das situações. Sim. A questão do diagnóstico, de ter mais informações, ter protocolos, a idade, médicos sabendo a um pouquinho mais sobre o genética. assunto, por que não? Sabendo sobre o assunto, profissionais capacitados, habilitados, e tem essa questão da genética, e aí também tem essa questão da idade, então. Da idade, aí questões ambientais, epigenéticas, né, que são as questões ambientais, isso acaba influenciando, então. Sim. Um pai com 50, 45, uma mãe com 36, se estiver errado, você me corrige, Não, tá? não, tá certo. E aí, você ainda para aumentar ainda esse risco, um parto cesárea. Isso tem influência também, não que é determinante. Eu estou falando algo assim que eu já vi, né? A questão da idade cesárea, a questão de drogas, a questão de alguns medicamentos. Eles não trazem para a gente, enfim. né, esses pesquisadores, inclusive nesse último que eu tive, especificamente sobre a cesárea. Tá? Eles não abordam assim claramente que a cesárea é um ponto. Né? Tem toda aquela questão de vacina que muitos falam, também a vacina não deixando claro aqui, a cesárea sozinha, tá? Estou trazendo aqui a questão genética, Sim. Tá? E o fator da idade aliado à questão da cesárea. Quem tem a necessidade, pelo amor de Deus, não é que você vai fazer uma cesárea e teu filho vai nascer autista. Não é tem isso. a ver. Não tem que tomar nesse cuidado sentido. com o que é falado, porque senão pode interpretar de forma né, ser literal, né? Literal. Os autistas são literais. Então, sim, é bem isso que você falou, né? Não é sozinha, é um conjunto ali. Né? Então, a epigenética pode influenciar, o ambiente influencia, a idade, mas não sozinho. Não. Precisa ter a genética favorável, e aí tem a questão ambiental, epigenética. Ao contrário, não existe autismo. Se você não tem a genética, com aquela pequena porcentagem que você já trouxe, se não tem a genética, somente o fator epigenético, pode ambiental... ocorrer. A maior parte nos estudos apresentam que, por exemplo, mais de 80%, tem estudos que apresentam para a gente 90% de casos é genético, hereditário. Sim. Então, os estudos apresentam que a maior probabilidade é genética. Dentro dessa não está dizendo que é somente genético. Não, dentro dessa porcentagem maior, precisa ter a genética. Sim. Só a parte ambiental não é fator para que a criança tenha autismo. Certo? Aí pode ver, por exemplo, o uso de drogas. Pode gerar uma deficiência intelectual, alguma dificuldade ali na aprendizagem. Outros fatores, eu tenho casos de criança que não teve uma formação na arcária dentária, teve manchas pelo corpo, então apresenta outros tipos de coisas também. Tá? Esses outros fatores, não somente isso. Se não tem ninguém. E é um dado interessante quando se fala sobre o aumento diagnóstico, né? Quando a gente fala em diagnóstico, é o laudo. Né? Não é sobre a situação, é sobre o laudo ali, o papel que saiu com o laudo, que é aquilo ali que vai falar. Porque quando eles fazem as pesquisas, né, Alex, eles não falam assim para você, tem autismo na casa, e faz de conta que você acha que sua esposa é. Minha esposa é. Não é sobre o achismo, é sobre os laudos mesmo, sobre documento, né? Respaldo legal ali para uma escola que é através dos laudos. Então, do que eu penso, tá? Do que eu acho, o que eu vejo, o que eu acompanho. Dentro de uma escola, pensando em rede pública, pensando em SUS, porque quando uma família tem condição de pagar uma avaliação neuropsicológica, esse profissional, e pagar para uma equipe, né, multidisciplinar, esses profissionais vão fazer a avaliação de forma bem ampla, bem correta, através das observações, através de aplicação de protocolos fidedignos ali. O que é que a gente vê um outro lado, fora esse,
que vem com o diagnóstico preciso. Isso foi discutido muito, inclusive, nesse congresso. No Sul, para você ter ideia, o MCHAT, que é uma avaliação precoce, de 2 aninhos, por exemplo, né, que já são os sinais precoces, eles aplicam o MCHAT no posto de saúde. Aqui não. Né? Então, são poucos os lugares aqui no estado de São Paulo que aplicam. E eles já vêm trazendo isso para a gente, que já é um indício ali para você ter um olhar mais atento quando a mãe não tem uma condição e você leva num posto de saúde para investigar alguma coisa e não se fica só no ouvir a família. Né? Porque, às vezes, a mãe escuta, vê, um fala aqui, o outro fala ali, a mãe chega lá e... meu filho é assim. Pede, vai lá e lauda. Vamos preencher isso aqui? O MCHAT é um relatório curto, né, rápido, de X, de assinalar, né, então ele já dá uma base ali no precoce, né, com criancinha de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos ali, que são as habilidades básicas ali para essa faixa etária, né. E aí o outro lado que eu acho ruim, só para finalizar sobre o aumento de laudo, é justamente isso, laudo errôneo, laudo do achismo, né, de médico que a mãe chega, fala, ele lauda. De mães, eu falo mães porque na maioria das vezes é a mãe que leva, né? Mas da família, que às vezes tem família, por incrível que pareça, tem família que busca um diagnóstico por conta dos direitos. Então, já vê o filho com alguma coisa diferente, já vai lá porque quer saber dos direitos também, né? Então... E para tirar um isso peso eu acho do ombro também, muito né? grave. E eu brigo muito. Eu trabalho na rede pública e o que eu brigo com os meus supervisores, com a minha secretária de educação sobre isso, sobre os direitos, sobre ter, né? Porque eu acho que isso é um mínimo. Não tem na rede pública neuropsicólogo. Abre concurso profissional? Tem. É que são caros os testes? São. Isso é uma opinião minha, tá, Alex? Porque eu vejo muita família sem condição de fazer e muitos médicos só laudando. Eu tenho criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, o médico lauda com deficiência intelectual. Isso é sério. Laudo é para uma vida inteira. É um rótulo que muitos levam. As pessoas rotulam. Hoje nós então, temos, eu acho muito grave isso. É gravíssimo. Hoje nós temos muitos comportamentos, eu trago aqui alguns exemplos, por meio do excesso de telas, por questões de alimentação, sono desregulado, aquela bagunça. Muitos desses comportamentos se assemelham ao autismo, ao TDAH, e muitos desses laudos que você está trazendo aqui equivocados partem também dessas situações, né? Que na realidade já é questão parental, de educação parental, e estão laudando como TDAH, TOD, como autismo. É extremamente grave, é uma coisa muito grave, que, assim, porque às vezes ele só tem um TDAH e você lauda com autismo. Da área não querem muito falar sobre isso, porque acaba gerando desconforto, às vezes tem aquela turma lá que, sabe, sai em defesa de um ou de outro. Eu não estou ligando muito para isso não, viu, gente? Eu também não. Não sei você, mas eu não ligo para isso. Não, eu não ligo, tanto que Porque é muito injusto com a luta de quem realmente tem um diagnóstico correto e que precisa desse suporte, desses direitos. Então, quando a gente fala isso aqui... todo mundo, e não é assim. Você tira todo o sofrimento de quem realmente vive aquilo, né? Você tira a importância daquele esforço que aquela família tem, que aquele pai tem, que aquela mãe tem, que aquele cuidador tem, banaliza tudo e não é assim que deve funcionar, né? Não. Quando você fala do uso de telas, principalmente os adolescentes autistas, esse aumento, eu vejo pelos alunos, esse aumento é bem significativo. Por quê? Você imagina uma criança, um adolescente de 8º, 9º ano, 7º ano, ele não tem muita interação social. Ele é extremamente literal, não entende piadas, e aí você está ali no intervalo, numa rodinha de amigos, eles ficam totalmente destoados. Então, eles se afastam, eles se fecham no mundinho deles. Então, onde eles se encontram? Na tela. Ele está ali conversando com alguém que ele não está vendo, né? Isso é um perigo, porque eles não têm a maldade,
o entendimento do que está acontecendo nesse mundo virtual ali, né? Mas é onde eles se fecham nesse mundo. Então, quando eu assisti, né, você falando sobre isso, eu faço parte da Frente Parlamentar do Combate à Violência, então a gente vê também muitas crianças autistas sendo vítimas disso, né? E muitos sofrem esse bullying, são usados através disso. E pensando no precoce, né, nas crianças pequenas, que os pais, sem julgamento aqui, porque isso é automático de ser feito, quem nunca, né, fez, você dá o celular, você está numa mesa ali, numa pizzaria, você dá o celular para o teu filho, para ele, e você interagir ali com seus amigos, mas esse excesso de telas preocupa, né? Isso já foi comprovado. A idade deles, eles vão ter maturidade, o conteúdo que eles estão vendo. É só um joguinho, mas esses joguinhos que parecem uns ursinhos bem simplesinhos, né, inofensivos, por trás disso tem alguma coisa. Com quem ele está jogando? Né? Então, tem todo um contexto aí que, se a gente for falar sobre isso, a gente... é um outro podcast. É um outro podcast. Eu não tenho dúvida alguma. E aí, o que acontece, só voltando na tela e focando no autismo, né, que é a nossa abordagem, o fato dessa criança pensa que ele já tem um comprometimento de linguagem social, só agrava, só piora, né? Porque ali ele não está falando, ele está jogando, ele não está sendo estimulado no falar, ele não está interagindo verbalmente com as pessoas, então ele não está tendo uma fala funcional, né? Ele está ali jogando, além daquele monte de estímulo que ele está tendo, quando ele perde, ele não sabe lidar com a impulsividade, com o controle, com a frustração dele ter perdido o jogo. Às vezes é só um desenho, mas ele fica o tempo todo ali, só naquilo ali, ele não está interagindo, ele não brinca com outra criança. Tudo isso afeta esse desenvolvimento. E aí o que acontece quando se tira esse celular? Chega caso para mim que a mãe fala assim, nossa, eu tiro o celular dele e ninguém pode com ele. Então isso reflete no comportamento. Não foi sobre tirar o celular naquele momento, é sobre todo o tempo todo o processo, que ele ficou ali, né, com aquele celular, né? Exatamente. E você está trazendo isso sobre crianças que têm o transtorno, mas isso vale para qualquer criança. Sim. Né? Se vale para uma criança que tem o cérebro em desenvolvimento, já é difícil para ela compreender essa hiperestimulação, compreender o conteúdo, imagina para quem tem essa dificuldade ainda maior por causa do transtorno. Por causa do transtorno. Então, papais, mamães, escuta profissional aqui, entendeu? Vamos reduzir. Lógico que, assim, é compreensível também aquela mãe, aquele pai, aquele cuidador, aquela cuidadora que tem um filho de suporte nível 3, às vezes não tem tempo nem para ir no banheiro. Não. Né? Tem mãe que leva a criança junto no banheiro. A alegria dela, eu queria ficar 10 minutos no banheiro sem me preocupar se vai acontecer alguma coisa ou não, sem ter que chamar alguém para ficar com o meu filho, com a minha filha. Ok. É compreensível nesse momento. Agora, a gente não está falando sobre isso, a gente não está falando sobre pontualidade. Nós estamos falando sobre o excesso. A gente está falando sobre o excesso, porque o excesso realmente... E como prejudica. É um crime. Entendeu? Por N fatores, não somente pelo atraso da fala, pela questão de socialização. Quanto mais tardio a gente vai deixando, essa criança vai aumentando o nível de tela, vai ficando cada vez mais dependente. As crianças, hoje na escola, tem criança típica, vamos falar de criança típica, porque você citou agora, né, que afeta também as crianças típicas. Gente, eles levam tarefa para casa, eles chegam com tarefa feita pelo GPT. Uhum. É para acabar, né? Então, eles já não querem mais nem tentar ler, entender. Abordamos esse assunto com a professora Estela. Nós abordamos essa questão e ela falou que é comum mesmo. É muito comum. As crianças mexem mais, né? É uma tecnologia, a IA vem para ajudar muito, mas ela tem que ser utilizada como ferramenta, como ferramenta, e não saber como usar. Copia e cola, né? Exato. Porque às vezes ele nem sabe o que ele escreveu ali, né? Palavras que ele nem sabe o significado, né? Então, e hoje as crianças maiores, né, típicas, eles se entendem de tudo, eles sabem de aplicativos, eles fazem tudo ali no celular. Você não entende alguma coisa, você dá na mão deles, eles sabem, são um raio, né? E você percebe esse reflexo dos maiores nas crianças na sala regular, justamente isso. Eles não têm mais paciência, eles não prestam atenção, porque eles querem tudo muito rápido, eles têm toda a resposta ali. É tudo, você fala alguma coisa no GPT, no IA, enfim, vem na hora. Né? Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, procurar em livros,
né? Eles não sabem nem direito o que é uma Isso aqui biblioteca hoje. Isso aqui né? que nós estamos fazendo, dificilmente eles conseguem durante esse tempo. Imagina! Eles não fazem, eles não conseguem mais olhar olho no olho, conversam, Não. cada um olhando para o seu celular. Né? Então, esse olho no olho não tem mais. Essa questão do celular também, da proibição nas escolas, eu vejo com muito bons olhos, no sentido do exagero que já existe Exato. fora da escola. Não que não possa ter tecnologia dentro da escola. Não, são Isso aí não tem situações como. diferentes, são funções isso faz diferentes. parte da sociedade hoje. Mas esse momento do aprender ali é necessário, né? Não ter ali o celular para atrapalhar, para ter a concentração, né? Para ter o Exato. desenvolvimento cognitivo. E eles pegam Enfim, e olham a hora e vê se tem mensagem. É complicado. Eles não têm essa próprio maturidade, recreio, né? justamente pela formação do cérebro. Não pode. No próprio recreio, né? no intervalo ali, também ter esse contato para fugir até para ter outros assuntos. E no intervalo ficava cada um no seu Celular. celularzinho, né? Claro que Então, decidiu de repente olhar para alguém, já Bateu o sinal. volta para a aula. Olha o quanto isso é impactante para o futuro da sociedade. Né? Nós estamos falando de coisas pontuais, agora imagina isso de 24 horas por dia, em todas as famílias, o quanto isso impacta negativamente. Então, o que eu falo para as mães, às vezes, quando vem com essa demanda sobre a carga, né, excessiva de celular, o uso excessivo, eu peço para eles irem reduzindo gradativamente. Porque ela quer tirar. Não vai. É como funcionar. um vício, né? Não vai. É como a questão do tirar, é como realmente alguém sair de um vício, de qualquer outro vício. Eu posso colocar vício aqui relacionado a drogas ilícitas, mas todo vício tem um processo, né, adaptativo ali. Vou usar a palavra popular aqui, que todo mundo vai entender. Tem que desmamar a gente aos pouquinhos. É que nem um remédio, entendeu? né? É de golinho em golinho, não adianta de uma vez. Né? O adulto ainda, tem alguns que conseguem. Vou parar de fumar. Do nada, ele fumou 20 anos. Joga fora e acabou. E tem gente que realmente consegue, nunca mais volta, sim. consegue. Agora, é difícil você conseguir isso com uma criança que está com o cérebro ali totalmente em desenvolvimento. Ali, É um cérebro adaptado, imaturo, gente. Né? Adaptado a só usar ali o tempo todo. Parte racional ali, praticamente é e pouquinho tem ali. família que no desespero ali, querendo ouvir, quer tirar. Não, você não vai ficar mais com o celular, não sei o quê. Então vai aos poucos, e aí, né? Se quiser fazer da forma, né? Se puder, da forma correta, é assim, né? Vai aos poucos, gradativamente. Vai pondo horário, tempo. Não, você já brincou, agora vai ver televisão, vai brincar lá fora. E mantenha, né? Jogar. Tem que Isso é manter. fundamental, né? Tem Você que falar manter. e cumprir, porque eles te testam. Se você fala, ele vai se jogar, ele vai chorar, ele não vai querer mais nada. Daqui 5 minutos você vai lá e dá, não adianta. vai aumentar. E a gente fala que é reforço. É um isso. processo, né? É um processo e aquela máxima de eu não sei como tirar o celular do meu filho. Por isso que é importante lá quando tá pequenininho, né, Alex? Você soube dar? Né? Quem deu esse celular? Ele foi na loja e comprou sozinho. Então, temos que parar de hipocrisia. Tá? Não estou direcionando isso a ninguém. Não é julgamento. Assumir o papel nada, de responsável pela criança, porque você é sim responsável. Mas já tem 11, 12, 13, você continua responsável. Você continua responsável. Tá? Responsabilidade é sua. Assuma teu papel, né, de pai e mãe e faça o que tem que fazer. A gente vê crianças às vezes, de 6 anos aí mandando, desmandando. Não pode. Né? A gente tem que pôr limites neles. Né? Independente se ele tem um transtorno, se ele não tem um transtorno. Né? Não é porque ele tem um transtorno que você vai fazer tudo o que ele quer, não. Você está reforçando o comportamento dele também. Né? Estamos chegando ao final, mas eu queria fazer um ping-pong aqui, rapidinho contigo. Tá. E fala o que você quiser. Uma palavra que define inclusão. Pertencimento. Eu acho que é pertencer mesmo, né? Inclusão é o pertencimento. Um mito sobre o autismo que precisa acabar o quanto antes. Falar que todo mundo é igual, né? Não são iguais, cada um é único, cada um tem a sua especificidade, a sua característica, a sua potencialidade. É parar de falar que todo mundo é igual, que autismo, todo mundo é autista, todo mundo é igual. Eu acho que tem que parar com isso, não é? Um conselho para os pais de filhos autistas e um conselho de pais de filhos não autistas e que ainda não compreendem, né, algumas situações e acabam partindo pro julgamento. O meu intuito maior aqui, eu acho que seria até esse, né, para que pelo menos diminua, né, esse julgamento no dia a dia, esse apontar de dedo, né? Para os pais atípicos, né, com as crianças, com os filhos autistas,
o que eu posso falar para eles é assim: o seu filho continua a mesma criança. Olhe para ele, para as potencialidades dele, né? Valorize ele, o que ele pode ter, o que ele pode ser, né? Olhar mais para ele. Para os que são atípicos, né? Para as crianças, perdão, para os típicos, para o pai que olha para essa criança atípica, o que eu posso falar para ele? Olhar com mais empatia para essas crianças, porque o seu filho não é. Mas você pode ser um avô, uma avó, você pode ter um sobrinho, uma sobrinha, né? Então, antes de você julgar aquela criança que é autista, pense nisso, né? A gente precisa ter um olhar mais empático. E se você não tem um filho autista, mas você tem dúvidas, não tenha medo, né? Busque ajuda, busque orientação, busque informação e procure um médico, se você tem a dúvida, né? Ai, será que meu filho é? Eu vejo um comportamento meio estranho, mas eu tenho medo. Não tenha medo, porque quanto mais tardio, pior vai ser, se ele realmente for autista. Um conselho para os professores. Para os professores, eu acho que eles têm que primeiro tentar entender o que é comportamento. Antes dele falar assim: nossa, por que essa criança eu não consigo fazer ele aprender? Por que ele não para sentado? Por que ele não presta atenção em mim? Antes de julgar, ele não tem limite em casa. Então, para os professores, eu dou o conselho de... Inclusive, hoje de manhã eu falei sobre isso com eles, para eles terem esse olhar diferenciado, né? Olhar para aquela criança de forma diferente. Se ele não está aprendendo desse jeito, o que você pode fazer para ajudar ele? Né? O que está, não errado, mas o seu método. O que para ele não está sendo funcional? O que mais que você pode fazer? Porque, de repente, Alex, que eu levo muito para os professores é justamente isso, que, às vezes, a forma como você está trabalhando não ajuda somente aquela criança típica, mas acaba ajudando os demais. Quando você vai contar uma historinha, por exemplo, e você não tem... A criança a autista, ela não consegue ficar prestando atenção no que você está falando, a criança que tem um TDAH também vai ser difícil ela prestar atenção. Às vezes, se você passa numa televisão, passa o vídeo daquele desenho, daquela história, de uma fábula, por exemplo, a criança autista, às vezes, como é imagem, como é visual, atrai muito mais a atenção dele e, com certeza, das outras crianças também. Porque nem todo mundo vai ficar ouvindo o professor lendo o livrinho e contando. Ele vai se distrair, às vezes. Né? Então, às vezes, a estratégia que ele usa ali... Então, para os professores, eu diria isso. Observa o comportamento. O que pode mudar para ser mais atrativo na sua aula? Não é fazer duas aulas. Você vai trabalhar a mesma fábula, só que uma única forma. Ah, então não é mais para o professor trabalhar a leitura. Não. Intercala. Às vezes, você apresenta um vídeo, às vezes, você apresenta com o livro, porque a criança tem que ter, como a gente acabou de falar sobre telas, eles quase não têm mais esse contato com livros. Né? Então, para os professores, eu falaria sobre isso, né? Sobre esse olhar mesmo do comportamento e das estratégias, tentar mudar ali para auxiliar essas crianças. Aproveitando, falando sobre livro, um livro que todo mundo deveria ler sobre autismo. Não um livro técnico, não um livro para o profissional, mas um livro para um professor, para pais de autistas, para pais de... Tem muitos, né? Então, assim, é típicos. bem difícil, né? Escolha um. Direcionado. Escolha mas Se eu não tiver, o cérebro autista... Eu quero ler. Da Temple Grandin. Agora. O cérebro autista, você já leu, da Temple Grandin? Esse não. Não. Eu gosto porque, assim, ela traz... O cérebro autista. Tá. Ela traz para a gente um mix ali de ciência, da vivência do autista, né? Então, ela intercala e ela traz muito sobre a educação, questão comportamental. Então, assim, para mim, ela é uma referência, assim, né? Como Louvas, enfim. Mas eu gosto muito da linguagem dela, enquanto cientista ali. Procura aí, o cérebro autista. Eu tenho a imagem, depois se você digitar aí o cérebro autista, também aparece. Qual é o nome da autora? A Temple Grandin. Tá. Então, Tá, mas é uma capa escura, tem um círculo amarelo, assim. Eu esqueci de trazer. E quando eu vou nas escolas, eu sempre levo um que a gente fala sobre o autismo na prática, né? Então, ele traz ali o dia a dia de situações de vivência mesmo para os professores, né? Então, assim, tem uma série, né? Depois a gente pode deixar vou colocar uma aqui listinha na tela. E a gente... Vou pedir para o Célio colocar na tela a capa do livro. Pronto, tá na tela. Tá bom. Pronto, ficou mais fácil agora. Uma pessoa que te inspira.
que me inspira, Agora, além dela, né? Pode assim, ser qualquer pessoa na questão profissional, pessoal, mas que te inspira como ser humano. Pode ser na parte profissional. Olha, sem ser, né, como profissional, uma Ou pessoa que me ou aqui, ou inspira ali. até hoje, que me faz acreditar, né, na inclusão, que me fez dar a abertura para isso, foi através dela que eu me apaixonei pelo autismo. E eu não vou chorar. Né, eu acompanho essa menina até hoje. Ela está no ensino médio, ela começou a ETEC agora. Ela foi a minha primeira aluna autista laudada. Ela tinha 4 anos, ela era não verbal. E eu não tinha conhecimento nenhum. Nenhum. Foi minha primeira criança foi em Motuca. A gente tinha outras crianças, mas elas não eram laudadas, a gente não tinha tanta informação. Foi em 2014. E a Giovana, ela me ensina muita coisa até hoje. Ela é uma inspiração para mim. Então, a sua maior inspiração é a Gi. É a Gi, a E sua tudo, primeira criança autista. E foi a partir daí que você Foi porque assim, eu não tinha, Alex, conhecimento nenhum. Nenhum. E a primeira coisa, quando eu fui atribuir a aula, a diretora falou assim, ó, o problema é que a gente tem uma autista e um surdo. Foi assim a abordagem para mim. Eu falei, meu Deus. E a gente só tem essa sala. Falei, tá bom. Então, assim, ela foi um desafio para mim. A Giovana não falava, ela só corria pela sala, ela andava. Se eu deixava a sala aberta, ela saía, e eu tinha que buscar ela lá longe. Então, assim, ela tinha muita crise. E eu não sabia, eu não tinha informação nenhuma. Então, tudo que eu agi com ela ali foi instinto, foi de coração, foi o que eu achei que eu tinha que fazer ali na hora, né? E eu acalmava ela. Então, a Giovana foi o meu estopim ali, eu querer entender o porquê daquele comportamento, né? E aí eu comecei a estudar cada vez mais. E quanto mais você estuda, mais coisas você descobre. Você não consegue parar, né? Quanto mais você vai nos congressos, mais você quer ir, né? É impressionante, assim. Você quer entender melhor, buscar mais informação para você propagar isso, para você ajudar as pessoas, para você levar o conhecimento. Nem todo mundo consegue ir, né? E eles não são baratos, então a gente tem que tentar ajudar as pessoas de alguma forma, né? E a Giovana, além disso, a mãe dela foi muito guerreira, a mãe dela não desistiu, eu sempre falava para ela assim, não desiste da tua filha. E era uma mãe que brigava na prefeitura pelos direitos, na cidade era pequena, não tinha terapia, tinha que levar para outra cidade. Então, assim, é um exemplo de vida para mim muito, muito valioso, o caso dessa menina. Né? Ela não tinha relação ao toque. Eu dei no aniversário dela um braço, que era um abraço, porque ela não abraçava. Né? O primeiro aniversário eu tenho foto dela até hoje, ela com a mãozinha assim na hora do parabéns no meu colo. Ela está com quantos anos hoje? Ela está com 16, acho. 16, ela tinha? 4. Então eu acompanhei o trajetório dela no Kumon, no balé. Qual nível? A gente tinha nível 2. 2. E ela só não foi para o 3 porque a mãe foi atrás de terapia. Senão teria... Ela não tirava roupa para fazer xixi, então ela se fazia na sala de aula. De repente, a Giovana estava sem roupa porque ela arrancava a roupa. Então, assim, ela era bem comprometida, assim, nível 2. Ela não falava. E eu me lembro até hoje, né, prolongando, eu sei que você já está acabando. No finalzinho do ano, as crianças, a gente tinha o alfabeto, eu era professora regular. E a gente sempre fazia leitura, salteado e tal, para ver... Porque, às vezes, a criança só decora, né? Então, a gente fazia... E, do nada, essa criança começou a falar. Ela começou a falar o alfabeto. E as crianças falavam assim, tia, a Gi está falando. Aí a gente... Shh, e ela falando todas as letrinhas. Então, assim, ela é a minha inspiração de que, sim, é possível. Né? Dentro das limitações deles... Ela desenha muito. Eu vou te marcar no Instagram para você ver. Favor. Eu vou marcar para você ver como ela desenha, que habilidade que ela tem para desenhar, como ela cria personagens. Ela é maravilhosa. Ela está enorme. Enorme, bem maior que eu. Né? E a gente mantém contato até hoje. Teve a formatura dela, a gente foi. Né? A mãe fala sempre sobre os avanços dela. Olha, a Gi passou, a gente compartilha. Então, eu acho que, vendo todo esse avanço dela, é o que me impulsiona a acreditar na inclusão, que é possível, né? Com a persistência, com esse foco aí, com essa ajuda, porque sozinha não consegue. Infelizmente, assim, sem auxílio, sem as terapias, não, é difícil. Conversei com a Jaqueline Capel, psicopedagoga comportamental, especialista em autismo, ABA, uma conversa que eu não tenho dúvidas.
vai abrir a mente de muita gente que não conhecia, que tinha curiosidade, que tinha preconceitos e de repente vai ter um olhar diferente. É um tema muito, né, difícil. Nós prometemos, né, que não e a gente iríamos prometeu não chorar. Eu me mantive aqui. Quando eu falo da Gia, eu jeito choro, de segurar, né? Porque é um tema muito delicado. Por mais claro que seja, por mais evidências que tenham, por mais pessoas que estão aumentando, é um tema muito delicado, né? Para a família, principalmente, a aceitação. A gente tem que ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais acolhedor. Parabéns por essa escolha. Parabéns por esse caminho, que você continue tendo cada vez mais forças, buscando cada vez mais conhecimento, né? E saiba que você tem outras pessoas que admiram o seu trabalho e que torcem para o seu sucesso, viu? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito agradecida mesmo por estar podendo colaborar aqui, estar levando um pouquinho, né, do meu conhecimento, da minha prática na escola. São 27 anos de sala de aula. É bastante tempo. Um detalhe, né? São 27 anos ali convivendo, então hoje, através das palestras, como eu vivi na prática, eu posso estar ajudando um pouquinho os professores. Então, é só agradecer. Eu acho que esse trabalho é fundamental, né, de estar levando conhecimento para as pessoas. Acho importantíssimo isso. O seu Instagram, de repente alguém quer entrar em contato, contratar uma palestra, quer ter algum tipo de atendimento, enfim. Bom, o meu Instagram é @Jaqueline_Capel e tem o Jaqueline Capel Oficial. Né? Tem esses 2 Instagrams. Lá tem todos... Tem. A forma de entrar em contato contigo, tem celular, o telefone. WhatsApp. Meu telefone é 16 997 18 3362, né? Você pode me chamar no WhatsApp, mas tem lá também, tem as palestras e acaba deixando... Acaba vendo um pouquinho mais sobre eu não você. tenho muita prática, assim, eu não posto muita coisa, eu sou meio desligada, assim. Então, quando me cobram, eu vou lá e posto. Eu não sou muito... Mas está lá, mas é só me chamar que eu converso. E sabe o que é bacana, né? Muitos pais me procuram e a gente conversa muito. Eles me colocam nos grupos e a gente vai trocando ideia, vai trocando figurinha. Legal. Às vezes tem muitas medo. Estou recebendo um diagnóstico que eu faço. A gente faz uma chamada online, né, Alex? Os pais me procuram, mesmo de outras cidades que eu criei vínculo, né? A gente ainda mantém isso. Então, eu estou aqui aberta à disposição, independente de qualquer coisa que eu puder ajudar, né? Principalmente as famílias aí que estão recebendo os laudos. É uma missão. Agradeço também aqui o apoio do nosso patrocinador, da Home 16, Arquitetura e Engenharia, os melhores profissionais da área de arquitetura, engenharia, design de interiores. Você encontra aqui na Home 16, na Rua Itápolis, bem em frente ao playground do Parque Ecológico aqui de Matão. Um abraço ao amigo Tiago Pinotti. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, até o próximo podcast, até o próximo Conversa Pública, aqui no portal Fala Matão, nas nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, YouTube. Até a próxima. Conversa Pública.